Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a experiência de Isabel, onde ela teve um forte ataque cardíaco que lhe resultou em uma fantástica experiência de quase morte. Ela foi levada para outra dimensão e esteve nos portais do céu. A sua experiência é rica em detalhes e vale a pena conferir esse vídeo do início até o fim. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Na descrição do vídeo estará o Pix do SOS Rio Grande do Sul, para você fazer a sua contribuição ajudando aos seus irmãos aqui do Sul. E Deus estará recompensando ricamente a vida de todos vocês. Sem mais delongas, vamos para a incrível experiência de quase morte de Isabel. Olá, meu nome é Isabel. Sou de Mogi Guaçu, moradora de Mogi Guaçu, né, estado de São Paulo. Vim hoje contar o relato, né, do meu QM que eu passei. Foi no ano de 1998 e que eu passei por esse QM, né? Mas em 1997 eu comecei, né, a passar pelo processo de encadear uma depressão, né? Eu estava já começando numa depressão, eu me engravidei, né? Estava gestante nesse tempo de 1997 e tinha feito, foi no ano de 1995 eu tinha sofrido a perda do meu pai, né? Comecei a ficar muito oprimida, né? Muito triste, muito abatida, né? E fui já começando com os sintomas, assim, sabe? De depressão, aquela tristeza. E aquilo foi prosseguindo, né? Até que chegou no ano de 1998, que eu passei, ganhei, né? Tive gestante, ganhei meu filho, né? Meu filho caçula. E nesse tempo que eu ganhei ele, né? Passou 4 meses ali, no mês de abril, depois que eu ganhei meu filho, que começou, né, a depressão a piorar aquela depressão, né, porque eu tinha desencadeado ela na gestação do meu filho, né, no período de gestação, e quando eu ganhei meu filho a partir do mês de fevereiro de 98, depois dos 4 meses, eu já entrei numa depressão profunda. E a partir dessa depressão profunda que eu tive, que aconteceu que eu comecei a tomar muitos medicamentos, né? Eu fiquei muito debilitada, meu esposo parou de trabalhar, né? Ele me socorria, ele cuidava de mim, né? Eu ia para o hospital, ele me levava para o hospital, me trazia do hospital, e eu cada dia mais que passava eu estava mais ruim, eu não melhorava. As minhas cunhadas, minhas irmãs, todas me ajudando a passar por aquele processo, né, esse processo da depressão, né, porque eu fiquei exatamente muito debilitada mesmo, no ponto de não cuidar mais de mim, de não me alimentar, né, e foi aí que a cunhada me ajudou, né, a passar por esse processo. Não foi fácil, né, porque eu emagreci muito nessa época da depressão. Eu tinha exatamente quase uns 100 quilos, eu fui para os 49 quilos, emagreci demais mesmo. E foi nesse período que tanta medicação, de estar sempre ali no hospital, era de manhã, era tarde, era muita medicação, aqueles medicamentos que era forte, era aquelas tarjas pretas, sabe? E ali tomando esses remédios, essas medicações todas, e eu comecei não ficar bem, né? Porque teve uma hora que o doutor falou assim ali pro meu esposo, se eu continuasse tomando aquele remédio, poderia até me matar, porque os remédios eram muito fortes, eu estava tomando muito calmante demais. E ali eu peguei, voltando para casa, depois daquela consulta que tive com o médico, né, estando na minha casa, e naquele processo ainda não estava bem, não estava muito bem ainda, não lembrava mais dos meus filhos, né, não conhecia mais
meus filhos, né? Eu tinha 3 filhos nessa época, uma filha, um filho do meio e o caçula que eu tinha ganhado naquele ano. E não lembrava mais dos nomes de nenhum dos meus filhos. E decorrer desses dias, né, que foi se passando, e não foi muito rápido, né, a cura dessa depressão, não foi muito rápido. E foi passando os dias ali, a qual eu consegui, né, ali, comecei a perceber, assim, que as coisas ali não era um processo normal, porque eu via muitos vultos, eu via muita coisas ali que tentava me destruir, sabe? Mas nesse processo da depressão eu passei pela EQM. Por quê? Porque os médicos já tinham falado que se eu continuasse tomando esse remédio, ele poderia me matar, né? Eu poderia morrer por causa de tanta medicação. E eu até hoje eu tenho nessa arritmia cardíaca, eu já estava com essa arritmia cardíaca nessa época, e foi daí que eu acho que eu sofri uma parada cardíaca nessa hora, porque foi quando as minhas cunhadas, que elas minha irmã veio para cuidar de mim ali no banheiro, ali me ajudar, me cuidar, né, tomar um banho, que eu passei por essa QM ali, né, na hora que eu estava ali no banho. E ali eu escutei uma voz ali, falava comigo assim: quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. E foi nessa hora, nesse momento que eu vi, que eu escutei, que eu acho que eu devo ter caído. E eu vi as minhas cunhadas falando assim: ó, levanta ela, não deixa ela cair não. E nesse momento, nessa hora, eu vi que meu espírito atravessou a parede do banheiro da minha casa. E eu só vi que eu atravessei essa parede. E aqui a minha casa era essa edícula no fundo e uma área, não tinha casa na frente. E eu atravessei e eu sei que nesse momento eu subi para o alto. E eu acho que, eu não sei se eu estava uns 7 metros de altura, ou se eu estava muito mais, eu não sei, parecia que eu estava muito perto, mas eu parei nessa altura e olhei para baixo, e a hora que eu vi, eu não vi ali nada, eu achei que eu estava por perto ali, mas eu não estava. Eu olhava para baixo, eu via somente uma longura. E de repente, nessa hora que eu estava parada ali, eu vi uma força muito forte, me sugou para cima com uma rapidez muito grande, foi muito rápido. E a hora que eu dei por conta, eu já estava num clarão. A hora que eu virei as costas, virei assim, aquele clarão imenso que estava ali, aquela luz maravilhosa, aquela luz glorificante, sabe, que não tem semelhança aqui na Terra, nem a luz do sol, nem do dia aqui na Terra, a luz que o homem preparou, não tem nada a ver. Eu comparo com a luz de um diamante que brilha, mas brilha muito mais. E eu ali no meio daquele túnel, daquela luz toda, né, e eu olhava de um lado para o outro e caminhando sobre aquela luz, eu me deparei ali no meio, né, e queria saber como é que eu estava caminhando ali. Parei ali e comecei a olhar para baixo, para ver se eu via da minha cintura para baixo, mas da minha cintura para baixo eu não via nada. E olhei novamente para frente, depois olhei para o lado e senti alguém do meu lado, senti algum ser do meu lado. E ali, quando eu senti aquele ser do meu lado, falava assim para mim: segue em frente. E com o meu pensamento eu comecei a seguir em frente. Com o meu pensamento eu comecei a seguir em frente, né? E a hora que eu fui indo para frente, fui seguindo à frente aquele caminho, chegando naquela porta ali, parece que era uma porta mais dourada, porque não era igual aquela luz comparada, mas era mais dourada, mais brilhante. E ali eu olhava para cima, não tinha fim, eu olhava para a direita, não tinha fim, eu olhava para a esquerda, não tinha fim. Eu só queria atravessar aquela porta para frente e não conseguia atravessar aquela porta para frente. E ali eu parei, né? E fiquei ali parada, olhando para todos os lados, como é que eu ia poder passar. Mas ali aquela voz que estava do meu lado falou: volta, né? Na hora que ela falou volta, eu dei aquela recuada para trás. A hora que eu dei aquela recuada para trás, ali eu parei. E eu não queria seguir, eu não queria voltar. Eu queria continuar lá. Porque ali é um lugar que você sente uma paz, uma tranquilidade. Eu não lembrava de nada que eu tinha deixado para trás. Eu só queria continuar naquele lugar.
E ali, eu continuando naquele lugar ali, aquela voz, vi aquela voz com uma autoridade muito grande e falou para mim assim, volta. E foi na hora que ela falou, essa pessoa falou, essa voz aí falou para mim, volta. Aí eu voltei muito rápido, que para voltar foi mais rápido que quando eu fui. Foi tão rápido que a hora que eu fui ver, que eu já estava atravessando a parede novamente do banheiro da minha casa. Quando eu voltei, aí eu deparei com o espelho do meu banheiro. Aí eu olhando ali e eu vi aquela voz falar assim, volta, Bel, volta, né? Sai dessa. Aí eu voltei novamente, voltei para o meu quarto. E aí eu voltei ali, sabe? Eu creio que foi uma parada cardíaca que me deu, né? Por isso que aconteceu isso comigo, porque devido de tantos remédios que eu estava tomando, era muito forte, e por isso que aconteceu isso comigo. Mas daí desse dia para cá, daquele dia, né? Que foi à tarde que ocorreu isso, daquele dia à tarde eu fui melhorando, tendo aquela melhora, né? Eu já estava bem mais melhor, mas foi chegando à noite, né? Vinha visitas na minha casa para me ver se eu tinha melhorado, como eu estava, né? Meus familiares. E nesse dia, né? E eu ainda não lembrava dos meus filhos, não recordava do nome deles. E aí veio aquela voz novamente, né? Porque naquela parede do meu quarto eu tinha a foto dos meus 3 filhos. E aquela voz ali me ensinando, fazendo recordar quem eram aquelas crianças. Ali aquela voz falava, essa é a Ana Cláudia, esse é seu filho Tiago, esse é o seu filho Lucas. E aquela voz me recordando para mim aprender novamente, repetindo 3 vezes o nome dos meus filhos. Aí, só que aquela voz falou para mim assim, ó, vai vir uma pessoa, vai vir alguém que vai querer confundir você novamente, né? E era para me ficar atenta. E realmente apareceu uma pessoa assim que eu nunca vi, né? Aquela pessoa veio acompanhada de um parente meu e veio aqui e ela queria me ver. Falou assim, eu vou lá ver ela para ver se ela melhorou mesmo, né? Para ver se ela tá boa mesmo. E entrou no meu quarto, meu esposo, e fez essas perguntas, né? E começou a perguntar quem era aquela, quem era aquele, né? Quem era aquele da foto? E eu comecei a responder. E as 3 vezes a pessoa perguntou e eu falei, né? As pessoas saíram dando risada. Realmente, ela está bem, sim. E saiu. Aí foi passando, né? Passou desse dia, tudo, que todo mundo foi embora, tudo. E no outro dia, foi passando decorrer dos dias, eu fui melhorando, né? Fui dando aquela boa melhora, graças a Deus. Foi dando aquela boa melhora que eu fui melhorando, né? Daquela opressão, melhorando daqueles sintomas, né, de esquecimento da mente. E mais ainda o inimigo, ele tentava me perturbar, né, ele tentava ainda me oprimir, né, mas eu estava bem melhor, né. E quando chegou nesse dia, assim, teve um dia que meu esposo foi trabalhar, porque meu esposo até tinha parado de trabalhar para cuidar de mim. Ele deixava muitas das vezes eu e meus filhos, minhas cunhadas cuidando de mim, né. E meus filhos ficavam todos os dias ali com minha sogra, com meus cunhados, não ficava comigo. E teve um dia que meu marido achou que eu estava bem mais melhor, ele foi trabalhar e deixou o neném comigo. E os maiores não estavam comigo, estavam na casa da minha sogra. Aí, esse meu neném que ficou comigo, né, aí foi de manhã, meu esposo foi trabalhar, e ainda aquela força negativa, ela veio, né, de manhã, assim, na minha vida ali, de manhã. E eu estava deitada com meu neném e aquela força negativa veio querer me dominar, né? Sabe, aquela coisa ruim, horrível, tomando conta da minha mão, sabe? Falando assim, ó, faz isso, né? Sufoca ele, né? Querendo que eu tirasse a vida do meu filho. Mas eu ali comecei a clamar a Deus, comecei a chorar, pedir para Deus ter misericórdia, porque naquele tempo eu não conversava com Deus tanto assim, mas eu sabia que tinha um Deus, né? E eu pedia para Deus, eu chorava muito, não deixar fazer coisas ruins, né? E eu de joelhos no chão chorava, pedia muito para Deus. E Deus ali veio com aquela paz ali, sabe, veio aquela paz, aquela leveza na alma, sabe? Que graças a Deus aquilo saiu, né? Saiu, porque se não fosse isso, né? Tivesse saído da minha vida, eu tinha feito coisas horríveis, né? Tinha destruído a minha família, tinha parado no manicômio. É isso que o inimigo quer, né? Ele quer destruir lares, ele quer destruir famílias.
E graças a Deus, né, daquele dia em diante, o Senhor ali, Ele foi me dando vitória de melhorar, né, de ficar bem, né. Graças a Deus, eu fiquei ótima, né, graças a Deus, eu tô bem melhor do que eu estava. Para mim foi uma experiência muito grande, sabe, que eu tive. E o que ficou para mim também foi muito bom, né, um dom assim de espiritual, de saber que as coisas de Deus existem, né? Ficou um dom assim na minha vida de gratidão a Deus, porque antes de passar por tudo isso, eu era uma pessoa que não era uma pessoa religiosa, que ficava em igreja, né? E hoje não, hoje, graças a Deus, hoje eu estou numa dominação, eu estou numa igreja, né? Sou cristã, né? E hoje estou numa igreja, graças a Deus. E tenho essa oportunidade ali de expressar, né, as coisas que Deus mostra para mim, as coisas que Deus fala comigo, né? Tem essa oportunidade, porque ali na igreja onde que eu congrego, ali nós temos a liberdade do Espírito Santo, de falarmos algo da parte de Deus, o que Deus nos mostrar, né, sonhos, visão. Ali nós temos essa oportunidade, né, graças a Deus. E isso é muito bom para mim, porque essa experiência, esse EQM que eu tive, foi para mim muito gratificante, porque ele me ensinou muitas coisas, né? A amar mais o meu próximo, amar mais as pessoas que estão ao meu redor. Para mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? E o que ficou para mim também foi lembranças boas, né? Lembranças e experiências boas, né? Porque através dessa experiência eu aprendi a amar mais o meu próximo, a estar mais junto com meus familiares, juntos, né? E antigamente não era assim, né? Hoje sim, hoje nós somos mais unidos, estamos mais próximos, né, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. E isso foi muito gratificante. E ainda continuo tendo, sabe, essas visões ainda, né? Porque faz pouco tempo, né? Foi o ano passado, como eu tenho esse problema de arritmia, né? Muitas das vezes a gente passa mal, né? E teve um dia que eu fui dormir, né? Que eu e meu esposo fomos dormir e na madrugada eu senti uma coisa muito estranha, né? Porque eu senti a hora que meu espírito saiu do meu corpo. E eu senti que a hora que eu estava, assim, bem no alto, assim, da minha cama, e eu vi aquela mão, tipo de uma nuvem, né? Pegar na minha cintura e me puxar. E querer me puxar para baixo. Mas aí eu olhava para cima e pedia, falava, Jesus, me ajuda. Aí eu falava, Jesus, me ajuda. A hora que eu falei mais forte, Jesus, me ajuda, aí aquela mão me soltou, eu voltei pro meu corpo. A hora que eu voltei pro meu corpo, ali eu acordei assustada, né? Aí eu não dormi mais. Mas, então, essa experiência ainda que tá ficando ainda na minha vida, né? Muitas das vezes acontece essas coisas. Mas eu não tenho medo, né? Porque eu sei que muitas coisas que a gente vê, acontece, é coisa espiritual, é da parte de Deus. E muitas vezes, no passado, eu tinha medo de morrer, entrar numa escuridão, né? Mas Deus permitiu que eu visse a luz dele, que o caminho dele é a luz, o caminho dele é todos aqueles que faz o bem nessa terra, né? Ele vai para um lugar melhor, um plano de luz, né? Nós temos que só seguir o caminho do bem, né? Porque se nós continuarmos aqui na terra e fazermos o que não é certo, o que não é do agrado de Deus, fazermos as coisas que não agradam o Senhor, que é mal aos olhos de Deus, nós não vamos procurar um caminho bom, né? Só o caminho das trevas. Mas Deus me ensinou o caminho da luz, né? Então eu sou muito grata a esse dom, a essa experiência que Deus me deu. E foi o que Deus me deixou, né? De bom para mim. Então, eu tive uma mudança, assim, na minha vida, né? Que após dessa experiência que eu tive, né? Eu não tinha uma busca, assim, com Deus, né? Eu não tinha uma religião, assim, qual eu me apegasse. E sabia que tinha o Deus, mas eu não era uma pessoa religiosa, né? E a partir desse momento que eu tive esse conhecimento, né? Dessa experiência, eu
procurei uma igreja, né? Procurei um caminho para seguir, para ter mais essa aproximação com Deus. E procurei, sim, hoje eu sou cristã, né? Graças a Deus. E essa experiência para mim foi muito boa, né? Porque continuei, sim, né? Esse dom ainda ficou em mim, ainda na minha vida, porque Deus ainda mostra muitas coisas assim para mim, assim, que a experiência que eu tive ainda depois desse tempo, que há muito tempo eu tive esse EQM, ainda eu tive ainda essa outra visão, né? Que ao deitar assim na cama, né, para dormir, eu senti que a hora que meu espírito saiu do meu corpo e algo, uma mão, sabe, tipo de uma nuvem bem branca, me puxando, sabe? E a hora que ela me puxava e eu olhava para cima e pedia para Deus, para Jesus, eu falava: Jesus, me ajuda, me ajuda. As 3 vezes que eu pedi para ele me ajudar, aquilo me soltou, né? E eu retornei para o meu corpo novamente, né? Foi aí que a hora que eu acordei assustada ali e não consegui dormir mais. Mas eu, graças a Deus, o Senhor me deu esse dom de ver, né, sabe, de sentir as coisas. Mas graças a Deus, assim, na minha igreja, assim, a qual eu vou hoje, né, ali nós temos a liberdade do Espírito Santo de Deus, o que nós vemos, o que nós sentimos, nós temos a oportunidade de expressar, de falar, né? E para mim tem sido muito bom, né? De continuar, assim, de fazer as coisas assim, em sentido de ajudar o próximo, né? Esse dom que ficou para mim é de fazer o melhor para Deus, de ajudar meu próximo, ajudar a amar mais o meu próximo, né? Todos aqueles que estão em volta de mim. E foi um dom gratificante, sim, né? Que Deus me deu. E foi uma experiência muito boa de ficar, que ficou comigo, né? Depois da CQM. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer por essa experiência, né? Que me trouxe muitas coisas boas, sim, para minha vida. E agradecer também a esse programa que me deu a oportunidade, né? De estar aqui expressando esta EQM, essa experiência que eu tive, né? E agradecer pela essa porta aberta, né? Do homem que veio do céu, por dar-nos essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse relato do que nós passamos, do que nós vivenciamos, né? Porque nem todos têm essa oportunidade, né? E às vezes tem muitas pessoas têm oportunidade e têm medo de falar, né? Medo de relatar. Mas eu acho que a gente não devemos ter medo de expressar o que Deus nos mostra, né? Então é muito bom estar compartilhando esse relato com todos vocês, né? E eu agradeço muito essa rica oportunidade, né? Que esse programa tem me dado. E eu agradeço o homem que veio do céu, muito obrigado por essa porta, para poder expressar o que tenho passado nesse relato. Eu agradeço, muito obrigado, viu? Por ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigado. Até logo.